Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez com esse domingo de missões. Então, eu quero já começar orando com você, que Deus abençoe com a sua palavra o nosso coração, para que a gente possa entender melhor a sua vontade. Essa é a nossa oração para mais esse dia. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar, vamos meditar, vamos pensar a respeito do tema As verdadeiras últimas palavras de Jesus, que não é apenas uma questão de conhecimento, de curiosidade, mas entendermos o tipo de implicação que isso traz para a nossa vida hoje, ok? Então, normalmente, queridos, é dito que as últimas palavras de Jesus, elas foram registradas no final dos evangelhos de Marcos e de Mateus. Mas isto não é verdade. Ali está registrada a grande comissão. As últimas palavras de Jesus nos dois evangelhos são conhecidas tradicionalmente como a grande comissão e são as últimas palavras dos evangelhos, mas não as últimas palavras de Jesus nesta terra, ok? Então, as últimas palavras de Jesus, na verdade, estão registradas no primeiro capítulo do livro de Atos, os versículos 4, 7 e 8, alguns segundos antes da sua ascensão, da sua subida aos céus. Eu gostaria de ler justamente esses 3 versículos aqui com você na palavra de Deus. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Aí depois nós vamos para o versículo 7. Respondeu-lhes Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui estão registradas, nesses 3 versículos, as últimas palavras do Senhor Jesus aqui nessa terra. Bom, então em resumo, esses 3 versículos que trazem as palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus aqui nessa terra, elas em resumo são instruções que são divididas em 3 partes. Instruções em 3 partes. Lembra, nós estamos falando das últimas palavras de Jesus aqui nessa terra, que são instruções e que são divididas em 3 partes. Então vamos lá. Na verdade são 4, porque a terceira tem uma sequência dela, ok? Mas vamos lá. Então a primeira delas, o versículo 4, o Senhor Jesus dá a instrução para que eles não saíssem de Jerusalém. Em primeiro lugar. Não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, esperem, aguardem. Versículo 4. Ainda no versículo 4, a segunda instrução era: esperem pela promessa que o Pai fez para vocês. Aguardem a promessa. Era a segunda instrução. A terceira instrução é que eles haveriam de receber poder, ou seja, diz o texto, o Espírito Santo. E uma vez recebido o Espírito Santo, a quarta parte, né, que é a segunda parte da terceira, então a gente vai entender aqui como quarta parte, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ok? Então essas foram as instruções, bem simples, não saiam de Jerusalém, aguardem até que a promessa seja cumprida, então vocês receberão o Espírito Santo para serem testemunhas de Jerusalém até os confins da terra, no versículo 8, ok? Então estas são as últimas palavras, na verdade, de Jesus Cristo aqui ainda nessa terra. Bom, dito estas coisas, como já foi dito, ele foi levado aos céus, ok? Mas então, a grande pergunta para nós nessa manhã é o que aconteceu depois que essas últimas palavras, que na verdade foram instruções, foram dadas por Jesus. Jesus subiu aos céus e a vida continuou. Mas e aí? Quais foram as implicações das últimas palavras de Jesus aqui nessa terra? Então é sobre isso agora que nós vamos falar e eu dividi em 3 consequências.
eles cumpriram, o que eles não cumpriram e como Deus lidou com essa consequência, com esse fato de eles não terem cumprido 100% do que foi dito, ok? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver que daquelas 4 partes da instrução de Jesus, eles cumpriram com 3/4. Então, as 3 partes que foram cumpridas foram as seguintes. Eles não saíram de Jerusalém, cumpriram, check. Depois, eles esperaram até a descida do Espírito, cumprido, check. Depois, eles receberam o poder quando o Espírito Santo finalmente iniciou o seu ministério na vida do crente, certo? No crente. Então, esse ministério do Novo Testamento é diferente do Velho, mas isso aí a gente fala numa outra mensagem. Então, essas 3 partes eles fizeram e deu tudo certo, cumpriram com o que Deus queria que eles fizessem. Não saíram de Jerusalém, esperaram até a descida do Espírito e receberam o poder. O problema é que daquelas 4 partes da instrução de Jesus, foram cumpridas 3 e uma delas não foi cumprida. Nós estamos falando dessa última parte, que é eles não saíram de Jerusalém rumo aos confins do mundo. Os versículos do capítulo 2, versículos 42 até 47, mostra isso pra gente bem claro. A ordem do Senhor era que eles saíssem e fossem fazer discípulos, fossem ser testemunhas de Jesus por toda a terra, até chegar aos confins. Só que não foi isso que eles fizeram. Quando a gente lê Atos 2, de 42 a 47, como eu disse agora há pouco, nós vamos ver que lá existe uma descrição de como estava a igreja naqueles dias. Então o que aconteceu? Eles estavam perseverando no templo em Jerusalém todos os dias, na doutrina dos apóstolos, nos jejuns, na oração. Eles estavam até repartindo bens e se preocupando uns com os outros. Esse modelo do que estava acontecendo lá em Atos 2, 42 até 47, é a base bíblica para a maioria das filosofias de igreja, de trabalho de igreja, escritas acho que no mundo inteiro. Só que só tem um pequeno problema. Esse contexto aqui está fora do que Deus mandou eles fazerem. Não era a vontade de Deus que eles ficarem parados apenas fazendo isso. Então, tendo em vista que das 4, 3 haviam sido cumpridas e uma não, Deus não deixaria as suas instruções ficarem sem procedência, não deixaria isso parar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, uma vez que eles não estavam caminhando para os confins do mundo, sendo testemunhas, levando a mensagem e fazendo discípulos, automaticamente Deus então começa a prover uma ajuda para que as suas instruções continuassem procedendo. O que acontece? Então agora eu vou chamar você para fazer um passeio pelo livro de Atos e eu acho que você vai entender bem aonde que a gente quer chegar aqui com essa mensagem. Eu vou sair do capítulo 4 e vou até o capítulo 10 apenas fazendo citações para você entender como Deus estava ajudando a igreja a sair de Jerusalém e caminhar para os confins do mundo, ok? Até o versículo 10, o capítulo 10, os versículos 4 até o capítulo 10. Depois do capítulo 10, você vai ver como que isso simplesmente chega ao ápice. E você vê que todos os lugares, até o final do capítulo, até o final do livro de Atos, você vai ver o ID na prática, como que na verdade tudo estava acontecendo, ok? Então vamos lá, presta bem atenção nos detalhes agora. Nós acabamos de falar que no capítulo 2 é onde a igreja estava se reunida e ela não estava saindo. Muito bem, no capítulo 4 acontece, você vê lá descrita, a prisão de Pedro e de João. Após o discurso de 5.000 convertidos. Então, presta atenção, capítulo 4, há um discurso onde 5.000 pessoas se convertem lá em Jerusalém. E isso tem como consequência a prisão de Pedro e de João. Então, Jerusalém está acontecendo o que deveria ser feito. Eles estão dando testemunho e eles estão falando da palavra. Capítulo 5, você vai ver que lá está descrita a prisão dos apóstolos. E você vai ver que essa prisão dos apóstolos acontece
depois que os apóstolos estavam realizando muitos milagres e estava acontecendo muitas conversões, ainda no contexto de Jerusalém. Então, de novo, capítulo 4, prisão de Pedro e de João, após o discurso milagroso de Pedro com 5.000 convertidos. No capítulo 5, a prisão dos apóstolos após muitos milagres e muitos convertidos, tudo isso em Jerusalém. Capítulo 6, acontece a prisão e a morte de Estevão, após também a multiplicação de muitos convertidos, também gerando muitos convertidos, tudo isso dentro de Jerusalém. No capítulo 8, você vê que a morte de Estevão causa uma grande perseguição contra a igreja. Estamos no capítulo 8 agora. Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no capítulo 8 de Atos, no versículo 1, e veja que a Bíblia está descrevendo, a sua Bíblia aí descreve, que naquele momento, a partir da morte de Estevão, foi desencadeada uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. E você vê que o mesmo versículo, Atos 8:1, também diz que essa perseguição causou uma grande dispersão da igreja. Mas olha que interessante, justamente no versículo 8:1, diz que a igreja foi dispersa pelas regiões da Judéia e de Samaria. Capítulo 8, versículo 1. Então você vê que todos aqueles milagres estavam de fato acontecendo em Jerusalém. Prisão de Pedro, prisão dos apóstolos, perseguição de Estevão, muitos milagres acontecendo e muita gente se convertendo. Quer dizer, a primeira parte lá da promessa, ou melhor, das instruções de Jesus para com aqueles primeiros crentes estava cumprida. Num segundo momento, você vê que com a morte de Estevão, capítulo 8, versículo 1, a igreja é dispersa por Judéia e Samaria. E a igreja dispersa por Judéia e Samaria começa a pregar o evangelho em todos os lugares. Segunda parte da instrução cumprida, porque Deus estava ajudando a sua igreja a cumprir com as suas instruções. Quando a gente chega no capítulo 9 de Atos, nós temos a descrição da conversão de um certo Saulo. E este Saulo, depois da sua conversão, vira o apóstolo Paulo, que foi a pessoa que encabeçou as 3 grandes viagens missionárias pelas quais o mundo conhecido, nas próprias palavras do próprio Paulo, ficaram conhecendo as boas novas do Evangelho. Daí as 3 grandes viagens missionárias. E agora o mundo já está bem mais amplo dentro do plano de Deus, na ideia de espalhar o Evangelho, sendo testemunhas para todos os lugares onde eles iam andando. Só uma coisa interessante, que nesse contexto aqui, quando o apóstolo Paulo chega lá em Filipenses, ele encontra um grupo de pessoas fazendo uma reunião de oração e depois ele é apresentado a um sujeito chamado Apolo, que já era um sujeito que vinha pregando a respeito da nova aliança, apesar de ainda não saber do fato da descida do Espírito Santo. Portanto, o evangelho estava caminhando muito rápido para os confins do mundo. Só que aí quando você vê no capítulo 10, caminhando um pouquinho com Atos, você vai ver que Pedro tem uma visão, onde naquela visão Deus comunica para ele que o evangelho não era para ficar somente entre os judeus, mas para ir para todos aqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios. Bom, depois disso você vê que até o final do capítulo 10, até o final de Atos, você vai ver o ID, que é o final dos evangelhos, você vai ver ele na prática, como que o ID estava acontecendo e sendo desenvolvido. Igrejas novas sendo plantadas, o evangelho sendo pregado, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo ensinadas, pessoas conhecendo seus dons e colocando eles em prática. Basicamente é essa a maneira pela qual Deus continua desempenhando aquela instrução, aquela forma, como ele deu lá no capítulo 1 de Atos. Bom, acho que deu para você ter uma boa ideia de como a instrução de Deus lá no capítulo 1 seguiu por todo o livro de Atos. E tudo isso vem das 3 últimas palavras de Jesus aqui nessa terra. As verdadeiras últimas palavras de Jesus sobre essa terra.
Muito bem, meus irmãos, o grande plano de Deus, já falei sobre isso num outro vídeo, o grande plano da redenção, o grande plano de Deus é o plano da redenção, continua, não parou e não vai parar. Se você faz parte da Igreja de Jesus Cristo, você não pode desprezar o que Deus está fazendo em todo o mundo durante milhares de anos. Você não pode desprezar isso. Se você não tem certeza exatamente de como se enquadrar nisso, então a nossa sugestão como pastores, como líderes e homens de Deus, é que você ore para que você consiga entender, em primeiro lugar, qual é o seu dom, para que aí você possa entender qual é o seu papel, aquilo que Deus te chamou para fazer, para que o plano da redenção dele continue sendo desempenhado também através da sua vida, tanto dentro da sua igreja, dentro da igreja, como para todo mundo até os confins da terra. Então, se você consegue compreender isso e você ainda não tem uma certeza, você ainda não sabe exatamente como que você se enquadra nesse plano da redenção de Deus, como você pode ser útil, eu quero convidar você agora para orar comigo. Pai, nós estamos aqui com o nosso olho fechado e com a nossa cabeça baixa, porque esse é um momento de consciência do que o Senhor está fazendo. Tua palavra nos ensina que o plano do Senhor, a instrução do Senhor para a igreja, ainda está valendo até os dias de hoje. Pedimos que então o Senhor nos ajude, Deus. Muitos, milhões de crentes ao longo da história já tomaram sua parte e cooperaram com esse plano. E a vontade do Senhor é que nós todos façamos parte do plano da redenção e sejamos suas testemunhas até os confins da terra. Pai, o plano do Senhor é estabelecer uma igreja madura, onde haja instrução, onde haja comunhão, para que possamos fazer novos discípulos e cumprir com o plano da redenção do Senhor. Não nos deixa cair, Pai, no erro daqueles irmãos lá do início, que depois que entenderam a segurança que uma igreja bem estabelecida pode dar para o indivíduo, para a família, para a sociedade, se esqueceram de sair e alcançar mais pessoas que não sabem ainda da salvação. Pai, pedimos que o Senhor nos inclua dentro desse teu plano, com consciência e no poder do Senhor. Traz-nos a consciência, a inteligência para podermos lembrar e pensar qual é a tua vontade e o que o Senhor espera de nós nesse momento. Mas também, Senhor, num segundo momento, pedimos para que o Senhor nos torne consciente do nosso dom, para que a gente possa desempenhar exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque o Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos deu poder no teu Espírito para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então pedimos, Deus, pela tua graça e misericórdia, mais uma vez, nos permita ouvir a tua voz, que o teu Espírito nos guie para a tua vontade, e assim poderemos conhecer qual é o nosso dom, Senhor. E aí poderemos buscar ao Senhor para que possamos desempenhar o nosso trabalho, a nossa obra, na nossa igreja local, sendo uma bênção e ao mesmo tempo cooperando para que o Evangelho chegue e ultrapasse qualquer fronteira, para que os confins da terra possam saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é vivo, que o Senhor ama, que o Senhor salva e que o Senhor chama para a eternidade ao teu lado. Graças te damos, Deus, pela tua palavra e por mais uma vez instruir aqui o nosso coração. Muito obrigado, Deus. Continua conosco, continua nos abençoando, continua abrindo o nosso ouvido, o nosso coração e a nossa mente para ouvirmos a tua voz. É a nossa humilde oração que é feita em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Queridos irmãos, que Deus então abençoe cada um de nós nessa nossa caminhada junto com Deus, entendendo o seu propósito e sendo uma bênção, enquanto Ele desempenha o seu grande plano da redenção na face dessa terra. Que Deus abençoe cada um e até uma próxima oportunidade.